Eu me sinto como se eu fosse um fake. Eu sinto que eu sou uma mentira ambulante, que a qualquer momento eles vão perceber que eu não sou realmente aquilo que todos dizem que eu sou. Eu tenho um grande potencial, mas constantemente eu me rebaixo. O que é que acontece comigo? Eu sou Dr. Del Delambre, sou CEO da WTS, criador da teoria da atenção e do método travessia. Eu gostaria de convidar você neste momento para você curtir esse vídeo, para você se inscrever no nosso canal, para você receber todas as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo que você vai assistir agora com outros grupos lá no WhatsApp. Compartilhe. E agora, deixe também aqui o seu comentário quando algo muito importante falar ao seu coração. Então, bora para o Eu Forte. Por que é que eu sinto que falta alguma coisa dentro de mim? Por que é que eu tenho medo de ser eu mesmo? Medo de ser quem eu devo ser? Por que é que eu faço de tudo para ser aceita e ser aceito? De onde é que vem tudo isso, doutor Del? Como eu faço para superar a falta de afeto da minha mãe? A falta de afeto que eu não tive lá na minha infância. Como eu faço, doutor Del, para superar tudo isso? A história dela pode ser também a sua história de vida. A dor que ela sentia pode ser também a dor que você está sentindo nesse momento. A dor dela pode ser a sua dor. Quando ela chegou para conversar comigo, eu vi dentro dos olhos dela a angústia. Ela repetia quase sempre a mesma fala de um cansaço emocional que nunca acabava. Um cansaço emocional que se repetia constantemente nas frases e nas falas que ela dizia recorrentemente para mim. Doutor Del, eu sinto que eu sou um fake. Eu sinto que eu sou uma mentira ambulante. Parece que a qualquer momento eles vão descobrir que eu não sou o que todos pensam e imaginam que eu sou. Eu tenho, de fato, um potencial, mas eu sempre fico me rebaixando. Doutor Del, será que isso é normal? Por que é que eu sinto tudo isso? Foi assim que ela chegou com todas essas indagações e com todas essas perguntas. E quanto mais eu dava espaço para que ela pudesse ser ela mesma, mais ela tirava essas perguntas de dentro dela. E teve um determinado momento que fez-se um silêncio e ela continuou a colocar tudo aquilo que durante muitos anos apertava o seu coração e que eu chamava e percebia que era uma angústia muito grande. Angústia de perguntas paradas na alma para as quais ela não conseguia encontrar as respostas. E num determinado momento, ela continua a sua narrativa. Doutor Del, eu tenho o que eu quero. Eu consegui conquistar algumas coisas. Por mais que todos falem que eu sou uma pessoa competente, mas a verdade é que eu não acredito em mim mesma. E o pior de tudo é que eu desconfio que é isso que detonou a minha vida durante vários e vários anos. Eu desconfio, doutor Del, que eu perdi relacionamentos
por causa dessa situação. Porque no fundo, no fundo, no fundo, eu não acredito em mim mesma. Eu tenho uma insegurança e essa insegurança ela atinge também o meu trabalho. Eu sinto que eu poderia avançar muito mais. Minha família me cobra isso, meus amigos me cobram, mas eu não avanço. Porque, no fundo, parece que eu acho e eu sinto que eu não mereço aquilo que chega para mim. Eu não sou merecedora. Eu não mereço algo melhor. É como se eu mesmo pensasse assim. Doutor Del, os meus parceiros de relacionamento sempre me diziam que fizeram tudo para eu acreditar que eles me amavam, mas eu estava ali sempre com uma insegurança dentro daquele relacionamento, sempre com a insegurança de que, de fato, eles me amavam. Por isso eu não conseguia, doutor Del, passar segurança também para os meus parceiros, para as pessoas com quem eu me relacionei. E parece que isso está acontecendo também no atual momento, porque quando eu fico insegura, logo eu tenho medo de ser abandonada. Como eu tenho medo de perder, eu vou estabelecendo os relacionamentos e eu vou me rebaixando. Eu vou me rebaixando e quando eu vejo, eu já estou mais no projeto do outro do que no meu próprio projeto. E o que acontece, doutor Del, é que eu não consigo dizer então não. E é isso que vem trazendo para mim uma série de consequências na minha saúde, no meu corpo, na minha alma e até na minha espiritualidade. Porque quando eu menos percebo, doutor Del, eu estou triste. Quando eu menos percebo, eu não tenho vontade de verdade de fazer as coisas e eu faço por obrigação. Porque se dependesse de mim, eu não faria. E é aqui que essa tristeza, doutor Del, gera dentro de mim uma angústia. Eu perco quase sempre a paz de espírito, porque eu estou fazendo tudo que o outro quer. E no fim, por causa desse medo de ser abandonada, de ser rejeitada, eu acabo vazia. Eu me sinto acompanhada, porém solitária e sozinha. E aí, novamente, vem aquela angústia dentro de mim. O que que é isso, doutor Del? O que é isso? A angústia parece que faz parte da minha vida. E tem momentos que a angústia ela é tão forte que parece que o meu peito ele vai explodir. Vai explodir, porque eu não consigo ser eu mesma. Eu tenho medo de ser eu mesma. E vem aqueles pensamentos repetitivos, como se eu fosse um fake, como se eu fosse uma farsa. Doutor Del, você pode me ajudar? Foi dessa forma que nós começamos, então, um trabalho usando o método travessia, usando a teoria da atenção, da mesma forma como eu uso e como eu utilizo com os meus mentorados, porque eu percebi a dor e a angústia dentro dos seus olhos. Mas o que que era isso? Quais eram esses sentimentos que estavam ali presentes quando ela chegou com todas essas questões? A resposta, a forma como eu acolhi é a mesma que eu quero que você se sinta também acolhido, se você se sente da forma como a Maria Estela se sentia. Da forma como a Maria Estela se sentia quando ela chegou para começar, então, um trabalho para entender quem era ela e por que a angústia, há muitos anos, apertava seu coração e impactava no seu trabalho, no seu crescimento profissional, impactava nos seus relacionamentos. A primeira coisa
A primeira coisa que eu disse para Maria Estela era: calma, calma, Maria Estela. É a mesma que eu digo para você, que talvez caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e nem sabe por que que está aqui, mas entende como se eu estivesse falando para você. Não, eu estou falando para você sim. Eu estou falando para você que está me ouvindo, para você que está assistindo, que se identificou com a história da Maria Estela e que, por vezes, tem medo de ser você, tem medo de dizer não, tem medo de se posicionar, porque no fundo, você tem medo de ser abandonada. Você tem medo, você não consegue ser você. O que eu vou dizer para você é o seguinte: fique calma, porque eu quero hoje, com esse vídeo, te trazer alguns esclarecimentos. Eu quero trazer alguns esclarecimentos para você. Se você se identifica, eu ia te pedir, eu quero te pedir, que você comente neste vídeo quando algo muito importante falar com você. Isso vai ser importante para eu poder responder, para a gente criar novos vídeos para você. Hoje será um conteúdo de esclarecimento, exatamente porque os principais problemas que nós temos hoje na cultura brasileira, que dizem respeito ao posicionamento interno, à referência emocional, a você ser você e não o que fizeram com você lá na sua infância. Eu diria que grande parte daquilo que você sente e que muitas pessoas sentem, essa angústia profunda, ela está muito ligada a experiências que talvez você nem se lembra, mas que aconteceram na primeira fase da sua vida, onde as suas primeiras referências emocionais e afetivas estavam ligadas à referência ou à relação de afeto com a sua mãe. Eu quero hoje pensar sobre isso e quero mostrar para você caminhos de como eu ajudei ou a Maria Estela a reescrever a sua vida. A partir da teoria da atenção, a partir do método travessia, o mesmo que eu utilizo com os meus mentorados, o mesmo que eu utilizo, que eu apresentei em 2019 ali na Universidade de Münster, na Alemanha, o mesmo método que eu vou tirar alguns conteúdos para te ajudar hoje aqui. Um conteúdo exclusivo. Por isso eu preciso que você fique ligado, que você aproveite. Se você se identifica com o que eu quero falar para você, com essa história da Maria Estela, com a angústia da Maria Estela, com a dificuldade que a Maria Estela tinha de se posicionar, mesmo tendo grande potencial, mesmo sendo reconhecida pelos amigos. Mas a Maria Estela sentia um vazio dentro dela, sentia que ela estava patinando no mesmo lugar. Por mais que ela conquistasse, ela tinha aquele medo de que a qualquer momento perderia tudo. Por mais que estivesse com um relacionamento estável, ela estava sempre com aquele medo de que em algum momento o parceiro, o marido, iria abandoná-la. E isso trazia uma angústia muito grande. Uma vez, eu fui em São Paulo para ajudar uma profissional a fazer o que eu chamo dentro do nosso método de uma travessia individual. É o acompanhamento individual com o método travessia, travessia individual. E eu fui ajudar essa profissional porque o relatório que eu recebi era que ela era uma profissional que tinha um grande potencial, reconhecida por todos ali na empresa onde ela trabalhava. Uma pessoa que amava ajudar outras pessoas. Porém, a chefia, a liderança daquela empresa tinha percebido que ela estava muito abaixo da média. Ela tinha um potencial, ela tinha vários requisitos, era uma líder, inclusive, mas eles perceberam
que aos poucos, todos os dias que ela chegava para realizar o seu trabalho, ela estava triste, ela estava para baixo. Ela não passava para as pessoas a motivação. Ela que liderava grupos, ela que tinha que motivar a equipe, todos começaram a perceber que ela começou a ter um rendimento muito baixo nos projetos e não conseguia mais motivar e liderar os grupos que ela era a responsável. E aí, então, eu fui contratado como um profissional, treinador de pessoas. Eu fui contratado, então, para ajudar aquela profissional a voltar a ter o seu desempenho. E aí, então, nós começamos, então, um trabalho. Iniciamos um diálogo, foi, então, o primeiro dia, foi o segundo dia, apresentei um pouco da minha história, as pessoas com quem eu já tinha ajudado a trabalhar para que ela pudesse ter confiança. Contei a história de alguns treinamentos que eu fiz ali na Coca-Cola, em algumas empresas, algumas fábricas da Coca-Cola, alguns líderes que eu também acompanhei, e fui trazendo para ela a confiança de que eu estava preocupado com ela. E aos poucos, então, eu comecei a trazer algumas histórias de alguns alunos meus do Método Travessia, que chegaram dentro do processo junto comigo muito para baixo, sem acreditar neles mesmos, neles mesmos, e que ao terminar o processo, eles terminaram acreditando e tomando as rédeas da própria vida. E eu me lembro que quando eu contei a história de um empresário que era um grande profissional, mas que no momento da vida dele, ele passou por uma dificuldade. E essa dificuldade fez com que o emocional dele caísse. E ao o emocional cair, toda a área que ele comandava na empresa também caiu e ninguém percebia. E quando eu comecei a fazer um trabalho com ele, que ele se recuperou, automaticamente as áreas da empresa também começaram a melhorar e eu apresentei um mapa de tensões. E nesse mapa de tensões era claro, dava para ver que quando ele estava bem, a área profissional dele ia bem. Quando ele estava mal, a área profissional dele caía. E aí, naquele momento, quando eu expliquei isso, ela começou a chorar. E ela disse: Doutor Del, eu sinto uma angústia constante dentro de mim. E eu tenho, doutor Del, um medo terrível de ser eu mesma. E eu não sei de onde vem isso. Eu não sei o que é isso. Naquele momento, eu usei com ela, eu apliquei nela, naquele processo, uma parte do método travessia, que é o momento que a gente faz um memorial do histórico de vida da pessoa. É um memorial para conhecer um pouco mais o histórico de vida. E quando eu fiz algumas perguntas, ela parou e teve, então, coragem e liberdade de dividir comigo realmente o que ela sentia. E aí ela disse: Del, eu tenho muitos pensamentos repetitivos de que eu não sou nada. É como se eu realmente olhasse para mim e me sentisse um lixo. Eu sinto que sou um zero à esquerda, mas o que me deixa em tensão, como você disse, a tensão interna, é que eu sei que eu tenho capacidade. E eu, de um lado de mim, vem que eu tenho capacidade, porque as pessoas falam, mas do outro lado de mim, eu tenho a certeza de que eu sou um zero à esquerda. E esses pensamentos, eles não saem da minha mente, a ponto de eu achar, em determinado momento, que eu sou um lixo e que em algum momento vai acontecer alguma coisa e tudo que eu conquistei, eu vou perder. O posto que eu estou ocupando, eu vou perder.
Porque é como se lá, no algum lugar dentro de mim, eu não me sentisse merecedora de tudo isso que eu tenho. E é isso que fica repetindo na minha mente, é isso que vem abalando as minhas emoções, e é isso que parece que estacionou na minha alma. É como se eu tivesse constantemente sendo esticada de um lado para o outro. Quando ela falou isso, eu me lembrei de todo o nosso trabalho do método travessia, que nós então descrevemos ou mapeamos um lado da pessoa que nós chamamos de eu fraco. E aí foi muito importante, porque então, quando nós iniciamos a segunda parte do trabalho, do acompanhamento com ela me contou então uma história. E aquela história me ajudou a mapear um caminho para ajudá-la a sair daquela situação. Ela me contou que um dia, quando ela tinha 18 anos de idade, ela escutou uma discussão entre o pai e a mãe, e ela estava atrás da porta. Eles não sabiam que ela estava ali, mas naquele momento daquela discussão, quando eles aumentaram o volume e começaram a falar, o pai e a mãe, sobre coisas lá do passado, sobre relacionamento íntimo deles, sobre as dores, sobre as mágoas que eles carregavam um contra o outro, e ela escutando tudo aquilo sem eles perceberem que ela estava escutando. E aí, no determinado momento, ela sentiu alguém falar com um ódio muito profundo, e esse ódio vinha da mãe dela. E naquele momento, a mãe disse para o pai que ela, a filha, a Maria Estela, não tinha sido desejada. E ela disse: a Maria Estela não era para ter chegado. A Maria Estela não estava nos meus planos. Eu não gostaria de ter engravidado da Maria Estela. A Maria Estela é um acidente. Quando a Maria Estela chegou, a Maria Estela atrapalhou a minha vida. A Maria Estela mudou os meus planos para pior. Eu nunca desejei de verdade essa filha. E a Maria Estela disse que durante muito tempo, o único lugar que ela sentia o mínimo do mínimo de acolhimento era atrás daquela porta. Mas aquelas palavras da sua mãe, Maria Estela, é um acidente. Eu nunca desejei de verdade que essa menina viesse. Quando ela teve coragem de falar aquilo para mim, foi muito forte aquela experiência. E naquele momento ela chorou, naquele momento ela ficou quieta em silêncio, e eu aproveitei para aplicar nela ali a mesma respiração dos 5 minutos que eu utilizo lá na nossa mentoria fechada, lá do treinamento com os meus alunos, do método travessia. E através dessa respiração é que você ou ela, ou os alunos, se reconectam com o poder de vida, e é o primeiro grande movimento para começar a se descolar da memória afetiva negativa da relação com uma mãe que foi imatura, com uma mãe
que por questões dela, que não quero entrar aqui nesse caso, não deu afeto que você precisava para você poder seguir a sua vida. Naquele momento com a Maria Estela, eu pedi que ela falasse um pouco novamente, mas não do que ela sentiu naquele momento, mas eu pedi que ela falasse do que ela sente hoje. E novamente fez-se um silêncio. E quando a Maria Estela rompeu aquele silêncio daquele momento, ela disse: Doutor Del, eu tenho medo de ser eu mesma. Eu não me sinto aceita nos meus relacionamentos afetivos. Lá no meu trabalho, lá no meu trabalho, eu tenho os resultados, mas eu vivo como se eu sempre estivesse com medo, sempre estivesse insegura, como se alguma coisa a qualquer momento viesse dar errado. Se você que está assistindo até aqui, se você sente que você também sente as mesmas coisas que a Maria Estela, eu queria que você escrevesse aqui embaixo o que você sente. Quais são os seus sentimentos? Vamos fazer esse exercício? Escreva aqui nos comentários, aqui embaixo desse vídeo, quais são os seus sentimentos. Hoje, você é adulta, quais são os seus sentimentos? Vamos mapear um pouco essa angústia que eu sei que você sente. Esse medo de ser você, semelhante a Maria Estela. Coloca aqui nos comentários o que você sente. Depois que a Maria Estela colocou para fora tudo aquilo que ela sentia, eu comecei a trazer alguns esclarecimentos para Maria Estela. É óbvio que em um vídeo, um conteúdo, em uma aula, em uma entrega aqui, talvez eu não consiga te dar todos os esclarecimentos, porque os esclarecimentos completos, ele acontece lá no método travessia, nos 7 níveis de transição, 7 níveis de processo de virada de chave, onde eu seguro na mão e vou passando cada nível para que o passado seja passado e você assuma o seu lugar, seja você mesmo. Mas eu quero te dar alguns esclarecimentos aqui. O primeiro que eu trabalhei com a Maria Estela ali foi mostrar para a Maria Estela, ou explicar para a Maria Estela, alguns conteúdos centrais da teoria da atenção e do método travessia que se identificam, que conversam com essa grande tensão que existe dentro de você, entre você ser você ou você ser aquilo que a sua mãe projetou em você lá na sua infância. Isso serve para você. Eu expliquei para a Maria Estela que boa parte dos medos que ela sentia hoje são medos que são frutos dessa experiência de ausência de afeto, dessa experiência de rejeição, dessa experiência de abandono que ela viveu lá na infância dela. Ela viveu essa experiência lá atrás. É uma experiência do passado, mas que tem algumas razões dela estar presente hoje na vida da Maria Estela, fazendo com que ela tenha essa sensação de que sempre vai perder. A sensação de que ela nunca é aceita, porque ela não foi aceita pela sua mãe. Quando você se torna adulto, quando você começa a estabelecer a sua relação ali no seu trabalho, quando você começa a estabelecer a sua relação na sua vida conjugal, amorosa, você, ao estabelecer essas relações, você precisa de uma palavrinha chamada segurança afetiva, segurança emocional. E isso está num lugar dentro de você. O primeiro esclarecimento é que todos nós vivemos de referências. Quando você era criança,
Você construiu uma parte muito importante de quem você é a partir das referências, a partir da referência emocional, a partir da referência das pessoas que estavam ao seu redor, as pessoas que te deram afeto ou as pessoas que só negaram o afeto para você. O primeiro esclarecimento aqui é sobre o eu fraco, um lugar dentro de você que fica fraco. Qual o nome disso? Reservatório de tensões. Grave isso aqui. Reservatório de tensões. Dentro de um reservatório de tensões, nós temos também o que a gente chama de reservatório emocional. Reservatório de tensões, reservatório emocional. Isso é muito importante. Dentro de um reservatório de tensões, você tem um reservatório emocional. E esse reservatório emocional, ele também é um reservatório que te traz as referências que você precisa hoje. Se você, por algum motivo, perdeu essas referências, você pode prejudicar quem você é ou quem você percebe que você é. Então, o primeiro esclarecimento que eu quero mostrar para você, sobretudo para você que gosta de anotar aquilo que eu estou dando, porque esse vídeo aqui é uma aula. Então, tá aqui, ó, para você, ó, para você que gosta de anotar, ó, tá aqui. Então, nós temos aqui o reservatório de tensões. Esse reservatório de tensões, no seu caso, que viveu essa experiência de ausência de afeto nessa relação com a sua mãe, esse reservatório de tensões passa a ser fraco. O que são tensões? Tensões é a relação entre ser você ou ser aquilo que fizeram com você no passado. Quando o seu reservatório de tensões ele é forte, você, mesmo tendo vivido experiências negativas no passado, você consegue ser você hoje no presente. E isso baixa a sua angústia. Agora, quando acontece o contrário, o seu reservatório emocional se torna um reservatório fraco. Essa aqui é o primeiro esclarecimento que eu gostaria que você pegasse aqui hoje. Esse primeiro esclarecimento, reservatório de tensões fraco, você ainda projeta aquilo que a sua mãe fez com você, e isso vai fazer você ter um reservatório emocional fraco. É uma caixa d'água, como se fosse isso, e quando você olha aquela caixa d'água, você vai pegar a água naquela caixa d'água, e quando você chega lá, o que acontece? Não tem água. Ou a água está baixinha. Por quê? Está baixo o seu reservatório. Seu reservatório emocional, seu reservatório de tensões, ele ficou um reservatório baixo. O que nós temos que fazer então agora? Grave isso, são sabedorias aqui para você. O reservatório emocional fraco, ele vai gerar um reservatório físico fraco. É por isso que você, muitas vezes, sente um cansaço emocional que atinge o seu físico. E aí você não tem vontade, não tem motivação para fazer aquilo que você fazia antes do seu trabalho. Você não tem, muitas vezes, motivação para cuidar da sua saúde. Então, esse é o primeiro impacto. Reservatório emocional fraco, ele vai gerar um reservatório físico fraco. Mas também ele vai gerar um reservatório espiritual fraco. Cada vez mais, os nossos estudos, as nossas pesquisas vão mostrando para a gente que existe uma tríplice relação para ter a saúde no ser humano, que é o emocional, que é o físico e que é o espiritual. Quando você consegue essa tríplice, você pode trabalhar para chegar, então, no reservatório forte. Por que é tão importante eu falar isso para você? Por que é tão importante? Então, eu vou colocar novamente aqui agora de forma completa, só para você perceber essa tríplice relação, para você que gosta, sobretudo, de anotar. Então, olha o que acontece. Isso vai ser a clareza para você que vivencia essa experiência. Reservatório de tensões fraco por causa das experiências
da maternidade lá, que a gente chama de maternidade simbiótica. Isso vai gerar um reservatório emocional fraco. O reservatório emocional fraco vai gerar também, então, agora vai gerar o emocional fraco, vai gerar um reservatório físico fraco, e isso tudo vai criar em você um reservatório espiritual fraco. É isso que faz com que, em muitos momentos, você não se sente merecedor, você não se sente merecedora, você não se sente amada e você não se sente também amado. Porque no fundo, os seus reservatórios, eles estão vazios. E isso vai fazer com que o seu eu se torne um eu fraco. Um eu fraco. Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre os 8 sintomas do eu fraco, eu convido você a ir lá no meu canal do YouTube e você vai ter lá uma playlist dos sintomas do eu fraco. Dá uma estudada lá, isso vai ser importante para você. Mas o que eu quero que você perceba é o seguinte: as duas áreas que são mais impactadas quando você vivenciou essa experiência de um ter uma mãe que projetou em você a rejeição, que projetou em você o não desejo, muitas vezes, dela, de você existir, e por causa disso você sente essa experiência de que você não é merecedora, de que a qualquer momento do seu trabalho você vai perder o que você conquistou, ou você não tem mais motivação para ir mais além do que você já conquistou, e todo mundo diz que você tem um potencial, ou no relacionamento afetivo, você desenvolve muitas vezes uma codependência ou uma dependência de quem você está se relacionando, e isso acaba pesando um pouco o relacionamento com o outro. O que que é isso? É porque essas duas áreas emocionais, elas são impactadas por essa experiência. Foi exatamente esse conteúdo que eu trabalhei, que é o conteúdo central da teoria da atenção, para ajudar a Maria Estela a voltar a ser ela mesma. Ela precisava vencer a tensão entre ser ela ou ser o que fizeram de errado com ela lá na infância dela. E enquanto a Maria Estela não entrasse em algum desses processos, enquanto a Maria Estela não se desprendesse daquilo que fizeram com ela na infância dela, ela continuaria sendo uma adulta que tem medo de ser ela mesma. E ela, então, iria aprofundando essa tensão, porque de um lado ela tem um potencial, mas do outro lado ela tem medo de ocupar o lugar que é dela. Do outro lado, ela tem medo de dizer não, porque no fundo, a Maria Estela reproduzia na vida o medo dela ser novamente rejeitada. E foi nesse momento que eu mostrei para Maria Estela que ela poderia ficar tranquila, que o ponto mais importante do método travessia é que ela não precisava mexer na dor que ela viveu lá no passado, quando a mãe dela a rejeitou. E aqui tem um detalhe importante, que talvez você também sinta esse cansaço, talvez você sinta essa angústia, talvez você sinta que tem também um potencial, mas não consegue avançar, e você nem sabe, nem se lembra que a vivência que você teve foi a experiência de ter uma mãe que não te deu o afeto que você precisava para ser quem você quer ser hoje. O mais fantástico do método travessia é que eu fui mostrando para a Maria Estela que ela não precisava revisitar esse passado de dor para ela poder ser livre
para ela poder ter paz de espírito, para ela poder simplesmente, gente, ter felicidade e poder encontrar esse lugar dentro dela que era só ela mesma, a quietude dentro dela. E aí eu me lembro que eu contei para ajudar a Maria Estela a fazer uma parte da virada de chave, porque a virada de chave é o conceito central no método travessia, porque são 7 níveis de virada de chave, até você ir se desprendendo do que aconteceu lá com a sua mãe, para você ser você sem precisar mexer nessas dores, para ela vencer o medo de ser ela mesma. E eu fui mostrando para Maria Estela, e chegou o momento que eu contei uma história para Maria Estela, de uma das nossas atravessadas, né? Atravessadas é a aluna que completa o processo no método travessia, que chega quase sempre sem acreditar nela mesma, que chega quase sempre presa ao que fizeram com ela lá na infância. E quando ela vai passando de nível, ela vai deixando o passado para trás sem precisar mexer nas dores lá do passado. E aí eu trouxe a história da Denise. Denise Marinho. Um dos meus, talvez um dos meus grandes orgulhos hoje. Todas as vezes que eu recebo uma postagem, que eu recebo uma notícia dos lugares onde a Denise Marinho está ocupando, eu me lembro do dia que ela chegou. Eu me lembro como a história dela parecia com a história da Maria Estela. E num determinado momento, tem um documento que nós usamos dentro do método travessia, que é o memorial, para que a pessoa um dia possa olhar para trás e ver de onde ela saiu e onde ela chegou, para que ela nunca se esqueça de que ela vivenciou a experiência da virada de chave do eu fraco, que causa tudo isso, que faz você não acreditar em você, para o eu forte, que é o lugar onde você é você mesmo, que você toma as rédeas de quem você quer ser e você se desprende de tudo que fizeram com você na sua história de vida. E aí eu trouxe a história da Denise para ela. E a mesma história, eu quero que você seja inspirado por ela neste momento. Denise Marinho, quem você era antes de fazer o treinamento travessia? Essa pergunta, ela é muito importante, porque ela vai marcar para a pessoa quem ela era. E olha a resposta, e olha a resposta que a Denise ela deu. Quem ela era? Olha para vocês verem a resposta. Uma pessoa muito insegura, uma pessoa triste, amargurada por me permitir ser o que as pessoas queriam. Isso aqui é muito importante. Permitir ser o que as pessoas queriam. É o número 1. Não viver e assumir quem eu sou de verdade. Olha a palavra. Por medo de não agradar os outros. Isso aqui é muito importante. Medo, medo, medo de não agradar os outros. Perceba, ó, número 1, por me permitir sentimentos. Quais sentimentos? Insegura, triste e amargurada. Então, você pode, aqui nesse vídeo aqui embaixo, coloque os seus sentimentos. Eu quero saber como você está, como você se sente hoje. Coloque aqui os sentimentos que você se sente. E olha por que isso? Por me permitir ser o que as pessoas queriam, não o que ela queria. E aqui mora a angústia. Porque você sabe que você tem um potencial, você sabe que você tem uma capacidade, mas você acaba se permitindo ser o que os outros querem, não aquilo que você quer.
E isso lá dentro vai fazendo você estar no sintoma que a gente chama de corda esticada. Você não está em você, você está no outro. Você não está em você. Você está naquilo que o seu chefe lá no seu trabalho deseja. E ele vai te explorando, ele vai te explorando. Você não está em você, você está sempre no plano do outro. E por que isso? Porque eu tenho medo de não agradar os outros. Isso é como ela chegou? Isso é como ela chegou? A forma como ela chegou? Talvez a mesma forma como você está hoje ao ouvir esse vídeo, ao ouvir essa aula. Mas o mais importante, o que que aconteceu? Como que foi o processo para que a Denise saísse deste lugar? É a mesma experiência que a Maria Estela estava e que eu fui levando, usando todo o processo do método travessia, da mentoria travessia. Qual foi o ponto? Esse esclarecimento eu gostaria de dar para você. O que que aconteceu? A segunda pergunta que eu fiz, então, que a gente faz quando a pessoa está terminando o método travessia do treinamento é: o que que você passou a ser? Quem você passou a ser depois que você fez o treinamento com o método travessia? Eu passei a ser uma pessoa mais segura de mim, segura de mim. Eu passei a ser o quê? Feliz e consciente de que há tempo de viver e ser quem eu sou de verdade. Gente, você que está me ouvindo, tudo isso aqui são as etapas que ela vai passando dentro do método travessia. Eu escolhi uma experiência, mas são mais de 30 experiências, são mais de 30, inclusive. São as experiências que eu apresentei lá na Alemanha em 2019, ali na Universidade de Münster, quando eu fui convidado para apresentar a teoria da atenção. Mas o que é interessante você perceber aqui é uma pessoa mais segura de mim, uma pessoa mais feliz e consciente de que há tempo para viver quem eu sou de verdade. E como ela descobriu quem ela é de verdade? É o processo do método travessia. Aí ela vai dizer: a travessia me permitiu me ver por dentro. Aqui há a virada, porque o referencial emocional negativo da mãe, da infância, ele sai. Eu pude me ver por dentro, com calma, analisar e tomar novas atitudes mais assertivas quanto a mim e por finalmente entender o meu poder de vida e estar ancorado no meu poder de vida. É aqui que eu quero completar o esclarecimento para você, que o poder de vida é o conceito mais importante da teoria da atenção, no alemão, die Lebenskraft, é o conceito mais importante, e é a partir do poder de vida que você experimenta de um novo referencial dentro de você. E foi dessa forma que eu terminei ajudando, trabalhando com a Maria Estela, para que ela soltasse aquilo que a mãe tinha feito com ela. E eu me lembro que quando eu terminei de trabalhar essa história com a Maria Estela, ela sentiu que podia compartilhar mais algumas coisas. E a Maria Estela, então, ela chorou porque ela pôde ver as duas memórias com ela. Ela pôde ver, de um lado, aquilo que ela poderia ser se ela ativasse o poder de vida dela, da forma como nós fazemos no método travessia, que é o lugar onde o seu reservatório emocional não é o reservatório emocional fraco, é o seu reservatório emocional forte. E aí a Maria Estela pôde, então, completar a narrativa dela. E ela disse: eu passei a infância inteira e a adolescência sem entender por que minha mãe me fazia tanta maldade.
Ela me diminuía, dizia para as primas que elas eram melhores do que eu, e eu dizia, e dizia para mim que eu não servia para nada, que eu sentia, quando ela fazia isso, eu sentia que eu ia morrer, e aí eu me sentia profundamente triste, me isolava de todo mundo. E aí ela disse: Isso dói na alma até o dia de hoje. E parece como se algo estivesse entrando dentro de mim e travando todas as áreas da minha vida. E foi naquele momento que eu pude trabalhar com a Maria Estela o segundo esclarecimento. E é com esse segundo esclarecimento que nós já vamos encerrando esse vídeo e essa aula para você. E eu quero deixar aqui um conteúdo de esperança para você. Que da mesma forma como a Maria Estela, ao passar por todos os níveis do método travessia, ela conseguiu retomar, como a Denise, o que ela realmente queria na vida. O que, que era importante para ela. Isso também pode acontecer com você. Todos esses conteúdos, eles são para isso. O primeiro esclarecimento que eu mostrei para você é o esclarecimento do reservatório do emocional fraco. Não esqueça disso. Agora, o que é importante, que eu quero que você saia daqui, é que o grande problema era que a Maria Estela e várias pessoas que ainda estão presas nessa angústia, elas querem mudar o referencial da vida delas a partir do fraco, a partir da reação àquilo que a mãe fez com ela. E isso vai fazendo com que toda a sua energia seja retirada de um reservatório fraco. É nesse reservatório que estão as suas feridas emocionais lá da infância. É nesse reservatório que está a sua paternidade ferida e a sua maternidade simbiótica. E era por isso que ela sofria tanta angústia. Era por isso que ela tinha aquele medo de ser ela mesma. E em diversos momentos ela relatava que ela tinha vontade de desistir da vida. E aí, quanto mais ela queria avançar, mais a tensão negativa fazia com que ela tivesse os sentimentos quase que de morte. Porque ela sentia a rejeição novamente daquilo que a mãe fez com ela. Enquanto você buscar resolver a sua angústia voltando ao passado, você vai continuar tendo que visitar as memórias que doem. Você vai ter que visitar as memórias que te adoecem. É por isso que eu mostro, e foi o que eu usei com a Maria Estela, foi o que eu usei com a Denise, foi o que eu uso com quase com todos os alunos que são mentorados, mostrando que o método travessia, você não precisa mexer nas suas dores. Isso aqui é um dado muito importante. A Estela, ela estava vivendo a partir de um referencial emocional do eu fraco. O problema é que você pode sentir tudo isso sem saber a razão pela qual a sua mãe te rejeitou no dia do seu nascimento. Quando eu mostro que você não precisa mexer lá nessa dor, mexer lá nesse passado dessa rejeição, é porque, na verdade, eu quero mostrar para você que o mais importante é o seu poder de vida. Esse esclarecimento aqui agora é um esclarecimento muito importante, porque 90%, eu diria que a maioria das pessoas que tiveram resultados exponenciais usando o método travessia, usando a mentoria da teoria da atenção, é porque eu mostro para eles que esse abandono ou essa rejeição que você sofreu da sua mãe lá no seu passado não é o seu primeiro referencial de afeto. Até ontem, até antes de você assistir essa aula, inconscientemente você acreditava que você não poderia ocupar um espaço maior, você não poderia desenvolver um relacionamento afetivo sólido, porque você não recebeu afeto. E aqui eu vou dizer para você que não. Não, não é isso. O seu primeiro referencial de afeto não
é o referencial da sua mãe. Dentro do método travessia, quando eu trago um áudio que a gente tem, que a gente chama um áudio central, onde eu posso aprofundar o que significa que o seu primeiro referencial emocional acontece quando você está no colo do Criador. E é ali que você recebe o seu primeiro referencial emocional. E até você virar a chave, você fica acreditando que o seu referencial emocional é o referencial do abandono. E se você entende que o seu referencial, mesmo que inconsciente, você foca que o seu referencial emocional é o abandono, o que que você vai ser? O que que você vai passar a viver? Tentando de todas as formas recuperar ou colocar alguma coisa dentro desse buraco que se formou. Não. Se você continua entendendo assim, você acaba ficando condenada a viver com esse buraco na alma para sempre. Você vai continuar se sentindo insatisfeita. Mesmo que você tenha um relacionamento interessante, vai ser você mesma que vai acabar com esse relacionamento. Seja porque você sufoca quem está com você, ou seja porque você não acredita e não consegue expressar afetividade. Não. Ou você não vai dar um salto maior na sua profissão e na sua carreira porque você não acredita de fato que você pode. Você não vai fazer aquilo que eu sei que você ama, que é trabalhar com pessoas, assumir isso de vez para a sua vida, porque você não tem autoconfiança, você não acredita mesmo em você, porque você pensa, como eu, com uma pessoa que estou angustiada, não estou em mim mesma, vou conseguir conduzir outras pessoas. É como se eu dissesse para você, que você acaba buscando o afeto num lugar de você onde tem um buraco emocional, que é o que nós chamamos de buraco vazio na alma, o segundo sintoma do eu fraco. E é por causa desse buraco da rejeição e do abandono que muitas pessoas acabam se enveredando no alcoolismo, acabam se enveredando muitas vezes nas drogas, acaba se enveredando muitas vezes numa tentativa de suprir essa carência, numa busca frenética por experiências muitas vezes sexuais, chegando até a vícios sexuais. É por isso também que muitas pessoas, às vezes relações, e às vezes até chefia mesmo, estabelecem relações abusivas com o outro e acaba você aceitando. Perceba como que essa experiência negativa, ela vai atingindo todas as áreas da vida. Agora, o segundo esclarecimento que eu quero deixar para você, segundo esclarecimento, o primeiro esclarecimento, viu, é o reservatório emocional fraco que gera o eu fraco. Porque você está tentando tirar sua força, a mudança para solucionar sua angústia de um lugar dentro de você que é fraco. É o que fizeram com você. É o abandono, é a rejeição. É a menina atrás da porta ouvindo que ela não deveria ter nascido. E mesmo que você não ouviu isso, mas você sente isso, porque não deram para você o amor, o afeto que você precisava. Esse é o primeiro esclarecimento. Não precisa ser assim. Não precisa continuar retirando a sua força deste lugar. O segundo esclarecimento é que eu quero dizer algo para você nunca mais se esquecer. Quando você descobre o seu poder de vida, die Lebenskraft, quando você aprende a ativar o seu poder de vida, que é a dimensão mais importante da teoria da atenção, a dimensão mais importante do método travessia e a dimensão do ponto de vista antropológico, a dimensão interna mais importante do ser humano é o poder de vida. Quando você aprende os 7 níveis de virada de chave do poder de vida,
O jogo da sua existência deixa de ser a sua mãe. O jogo da sua existência passa a ser a relação de existência que um dia fez você existir. E isso não é com a sua mãe. A sua mãe não tem poder de fazer você ter existido, nem sua mãe, nem seu pai, porque eles também são criaturas. A sua existência, ela diz respeito a um plano muito maior que nasceu antes mesmo de você existir. Quando você começa a experimentar um processo de virada de chave com ativação do seu poder de vida, você encontra um outro sentido para dar sentido à sua existência. E é a partir daí que as perguntas que eu sei que são milhares que pipocam dentro da sua cabeça sobre por que aconteceu isso com você, por que que ela fez isso com você, por que que fizeram isso com você, por que que não sei o quê, por que não sei o quê, por que não sei o quê, esses porquês causam energia negativa que fazem seu emocional, seu reservatório ficar fraco. Quando você dissolve esses porquês, porque acha um outro sentido de vida no poder de vida, grave isso. A questão da sua existência deixa de ser a sua mãe, deixa de ser a violência que ela fez com você, deixa de ser o abandono que ela fez com você, deixa de ser a rejeição, para o jogo da vida ser você com o seu Criador. E você com o seu Criador significa o jogo se torna você. Não é mais sobre a sua mãe. Não é mais sobre o seu passado. É sobre o que a vida ainda tem para você no seu presente. É aqui, é aqui que acontecem as experiências mais poderosas no processo da mentoria do método Travessia Teoria da Atenção. Porque eu olhando, eu acompanhando, eu vejo a transição dos 7 níveis da virada de chave. Eu vejo dentro desse processo. E aí eu vou falar para você uma coisa: virada de chave para o eu forte. Sair do eu fraco e ir para o eu forte. Sair desse lugar onde suga todos os dias a sua energia, que faz você viver angustiada, como se a angústia fosse o seu destino, para você ser quem você é no eu forte, assumir, tomar as rédeas da sua vida. Quando eu olho uma atravessada, quem faz o método travessia, elas se autodenominaram atravessadas. Entram na academia do eu forte. Quando eu vejo ali no nosso grupo fechado, já no final do processo, são 7 semanas, e elas dizem 7 semanas para a vida inteira. Quando eu vejo elas já contando quem elas se tornaram, o que aconteceu, vão agora ir atrás do sonho, vai agora assumir o cargo que ela tem que assumir na empresa, se tornar chefe, vai se tornar chefe, se vai ser a diretora, vai ser a diretora. Se vai agora assumir um trabalho, uma preparação para agora realmente ser uma grande líder de pessoas, vai ser uma grande líder de pessoas. Se vai agora assumir a responsabilidade, chamar a responsabilidade para ela, porque ela sente que agora ela nasceu para isso. Não é mais todos os dias aquela memória do que eu fui no passado, do que fizeram comigo, de não sei o que, eu não mereço, eu não posso. Não. A virada de chave ela é uma virada de chave radical. Porque agora ela não quer perder mais tempo. Não quer perder tempo colada nos outros. Quer viver o que a vida te chamou para viver. O que a vida te chamou para viver. Não é sobre sua mãe. Não. É sobre você mesmo. É sobre você mesmo.
Aqui eu não tenho condição de te mostrar os 7 níveis de virada de chave, mas eu posso te falar a última frase do que a Denise compartilhou. Hoje, eu sou uma pessoa muito mais segura de mim mesma. Eu sou feliz, eu não estou mais no meu passado. Eu estou consciente de que ainda há tempo para viver e que eu sou quem eu sou de verdade. A travessia me permitiu me ver por dentro, com a alma. A travessia me permitiu analisar e tomar as atitudes mais assertivas que eu podia tomar. A travessia fez tudo isso na minha vida, porque a travessia, ela ajudou, ela me deu as condições para ativar o meu poder de vida. Quando, recentemente, a nossa empresa, ela mediou a entrada da Denise no estúdio de fotografia, porque ela agora assumiu o lugar dela, assumiu a profissão dela. Ela já está virando agora escritura. Quando eu vi a chegada dessas fotos no estúdio, eu falei comigo mesmo, vale a pena. E é isso que eu também desejo para você. Eu desejo a mesma coisa para você, porque vale a pena você ser você, e vale a pena você ser aquilo que você nasceu para ser, e não ser o que fizeram com você. Aqui está a foto da nossa querida Denise dentro do estúdio, se preparando para o seu primeiro livro, contando a sua história, a chave que ela virou do eu fraco para o eu forte. E aqui está ela com o livro, que é um livro da própria história, dentro do estúdio, já se preparando. Saiu de um lugar e chegou em outro lugar. Essa também pode ser a sua história de vida. Pegue todos os vídeos que eu coloco aqui. Se prepare. Temos lives toda segunda-feira, 8 e 7 da manhã. Temos live do segunda-feira para você já começar no canal do YouTube e no Instagram, para você já começar seu processo, não deixar para amanhã. Toda segunda-feira aberta, live aberta. Você nasceu para ser você, para vencer o medo de ser você. Ser humano forte. Foi importante? Foi importante para você esse conteúdo? Escolha algumas pessoas para você dar de presente esse conteúdo. Escolha aí 5 canais do seu WhatsApp, pega aqui o link, vai lá e dá de presente esse conteúdo. Se você está assistindo no Facebook ou em outro lugar, no Instagram, seja o que for, vá para o nosso canal do YouTube, curta o canal para que mais pessoas, ou para que você possa ser notificado sobre um novo vídeo que a gente coloca toda semana para você. Deixa aqui embaixo, foi importante? O que de mais importante você pegou aqui desse conteúdo, dessa aula? É uma aula, né? O que de mais importante você pegou? Escreva aqui embaixo aqui, que eu gostaria de saber o que mais foi importante para a sua vida. O que mais foi importante? E agora, você pode curtir o vídeo para ele poder entregar para mais e mais pessoas. E até o nosso próximo encontro. Toda quinta-feira, um vídeo novo aqui para você. Toda segunda-feira, 8 e 7 da manhã. Toda quinta, às 20 horas. E toda segunda, 8 e 7 da manhã. Estamos lá com um grupo entregando conteúdo para você no segunda-feira da
beijo no seu coração. Eu desejo para você que está aqui, eu desejo para você vencer o medo de ser você. Vencer o medo de ser você é ser o meu forte e assumir o lugar no seu trabalho, na sua profissão, na sua carreira que é para você. É isso aí. Esse foi mais um Bora Bora pro Eu Forte. Bora, bora!